queridos ouvintes do canal Semeando a Boa Palavra. Mais uma vez, é com grande alegria que estou aqui, irmão Wernerson Landowski, para trazer a mensagem de Deus para você que nos acompanha neste canal. E para você que está chegando, que a Boa Palavra venha chegar a você. O canal Semeando a Boa Palavra está aqui para trazer mensagens bíblicas fiel ao texto e à palavra de Deus. E assim Deus nos dando graça através do Espírito Santo para transmitir. Estamos semeando um pouco da palavra, sabemos que o Espírito Santo é o que produz em meu coração e no seu, que a palavra esteja chegando para nos edificar, nos confortar e nos orientar. Amém, amados? Queridos, estamos fazendo uma série do Salmo 119 e estamos trazendo algumas letras do alfabeto hebraico. Já falamos do Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav e agora é o Zayin. Então vamos ler essa estrofe. Cada estrofe contém 8 versículos. E hoje vamos ler do verso 49 ao 56. Amém, irmãos? Assim diz a palavra do Senhor. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam de mim continuamente. Todavia, não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores, que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tens sedado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Amém, amados, até aqui. Queridos, os salmos, todos os salmos são ricos, são riquíssimos. Então eles trazem palavras de edificação para as nossas vidas. Quando o salmista estava colocando seu pensamento guiado pelo Espírito de Deus, então este está servindo para nós, para nos orientar e nos edificar. Então o Salmo 119 traz do verso 49 ao 56 a fonte do conforto. Meus amados, vemos ali no verso 49 um apelo. E qual é este apelo? É um apelo à promessa irrevogável de Deus, sobre a qual o mais miserável do pecador pode se estribar. Se nós olharmos lá para Hebreus capítulo 6, versos 12, assim diz a palavra lá: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Quais são as promessas? As promessas que Deus revelou através da Sagrada Escritura, através daquilo que temos aprendido. Lembrando que várias vezes a palavra fala segundo os seus decretos, segundo os seus mandamentos, segundo os teus testemunhos. Então no verso 49 a palavra de Deus diz ali: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, próprio Deus prometendo. E esta é uma promessa irrevogável, porque Deus não muda a sua opinião. Deus é fiel à sua palavra, Ele é fiel a Cristo, Ele é fiel a mim e a você, porque Ele que prometeu. Ele não é homem para que minta, Ele não é homem para que volte atrás, mas é o Salvador, aquele que fez a promessa. Na qual me tens feito esperar. Assim como o salmista está dizendo, nós podemos, queridos, estar esperando, confiando, através da fé, pela longanimidade, e que sejamos imitadores
daqueles que tiveram fé e esperaram na promessa do Senhor. Sim, queridos. Então, a promessa é irrevogável, a promessa de Deus é irrevogável, a qual o maior pecador pode se estribar e esperar naquilo que Deus prometeu. No verso 50, o que me consola na minha angústia é isto o quê? Que a tua palavra me vivifica. Louvado seja Deus, a palavra do Senhor nos dá vida, ela nos traz a vida, ela nos vivifica para que nós, mortos em nossos delitos e pecados, podemos alcançar vida através de Cristo Jesus, aquele que se entregou e morreu por nós na cruz do Calvário. E através do sangue dele e através da fé na palavra do Senhor e pelo sangue, o sacrifício derramado, podemos crer e nos tornarmos vivos de novo. Assim como ele morreu, ele veio à terra, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, tendo vitória sobre a morte. Nós, quando estamos em Cristo, temos a vitória sobre a morte também, porque ele nos dá vida. Então, Efésios capítulo 2 diz que ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Também em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, diz que pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o que? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é imutável, ela permanece para sempre. Os soberbos zombam continuamente de mim. Ora, aqueles soberbos e arrogantes estavam zombando do salmista, porque todo o povo incrédulo zomba dos cristãos, daqueles que estão em Cristo, porque eles não creram na palavra de Deus. Ele diz, os soberbos zombam continuamente de mim. A zombaria, queridos, vocês que estão nos acompanhando, a zombaria é um poderoso instrumento de Satanás para desviar o crente da vida em Cristo Jesus. Lembrando que Cristo já venceu o diabo, Cristo já venceu a morte. Então, o que o diabo quer fazer? Ele quer zombar, ele quer desviar a nossa atenção, desviar-nos do nosso Senhor Jesus Cristo para nos abandonarmos a fé e nos voltarmos para Ele. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. Então não ligue, volte-se para Ele, continue firme. Porque o salmista diz, todavia, não me afasto da tua lei. Quer dizer, não me afasto da tua palavra, não me afasto do Senhor. Esteja com um relacionamento pessoal em oração, um relacionamento em devoção à palavra de Deus. Não se afaste da lei do Senhor. Devemos estar caminhando e prosseguindo a Ele. Lembrando que lá em Atos, capítulo 17, versículo 18, os filósofos, os epicureus estavam zombando de Paulo, estavam falando, o que esse tagarela está falando? Paulo estava falando do quê? Ele estava pregando Jesus Cristo, ele estava pregando sobre a ressurreição, mas eles zombavam, mas não importa, mas Paulo continuou pregando a palavra do Senhor. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Versículo 52. Lembro do que? Dos teus juízos. Uma boa parte dos salmos, todos os salmos da palavra do Senhor, diz assim, queridos, que eles estão para se dedicar, para confortar o justo. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados por Cristo. Então, grande parte dos salmos se dedica a confortar o justo através da lembrança do que Deus tem feito no passado,
podemos olhar para a Escritura, estamos olhando para o Salmo e vendo o que Deus fez no passado com o salmista e com tantos outros personagens da palavra. Então podemos ver e nos apoiar e estar firmes diante do Senhor. Verso 53. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores, que abandonaram a sua lei. O salmista ficou indignado. Você se indigna com o pecado dos outros? O pecado meu e o seu e das pessoas nos deixa indignados? Deve deixar. Porque assim como Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Nós também devemos nos indignar com o pecado. Não devemos nos acostumar com o pecado. Porque o pecado, ele é sutil, ele entra devagarzinho e assim, dali um pouco, estamos acostumados com ele. Então devemos nos indignar também por aqueles que fazem e cometem o pecado, porque eles abandonaram a lei do Senhor. Devemos pregar para eles, não devemos odiá-los, mas devemos ficar indignados pela forma pecaminosa o qual eles estão agindo. E assim, sermos canais de bênção igual a este canal para pregar a palavra. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos, a casa da minha peregrinação. A peregrinação é a vida terrestre, é reconhecida como uma breve morada. Esta vida é passageira. Estamos peregrinando nesta terra. É uma breve morada numa tenda frágil. Este corpo é uma tenda frágil, o qual estamos passando. 2 Coríntios 5:14 diz que temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Então esta é a nossa verdadeira casa. Mas para quem anda no plano de Deus, a vida é um perpétuo hino de vitória. Quem anda nos caminhos do Senhor, a vida é um perpétuo hino de vitória. Podemos ver lá este louvor em 2 Coríntios 2,14, que diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento. É através de nós, queridos, de uma vida regenerada, que possamos estar cantando o louvor de vitória, um cântico que nos conduz a um triunfo. Sim, queridos, então devemos louvar o cântico da vitória, a vitória em Cristo Jesus, porque Ele que nos salvou, nos dando a vitória. Então nós, através do nosso conhecimento da palavra, devemos levar a todos aqueles que estão perdidos. Nós conhecendo, temos obrigação de transmiti-la. Lembro-me, Senhor, do Teu nome durante a noite e observo a Tua lei. De noite você tem lembrado do Senhor, você acorda de madrugada e levanta, lembrando que deve orar, se prostrar, interceder e rogar por aqueles que estão necessitados e, mais do que isso, glorificar a Deus, dando graças, em gratidão por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. Então, quando você estiver de noite, de madrugada e levantar, lembre-se do Senhor. Lembre do nome do Senhor durante toda a noite e observe a tua lei, ore a Ele. Porque assim tem dado comigo, o salmista diz. Tem acontecido com você assim como o salmista? Você tem levantado e orado? Porque guardo os teus preceitos. Então, quando você se lembrar do Senhor, ore, observe e guarde os preceitos do Senhor. Amém, amados? Esse é o Salmo 119, do verso 49 ao 56, o qual falamos da sétima estrofe com a letra Zayn. Compartilhe com outras pessoas, canal Semeando a Boa Palavra. Entre, dê um joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam estar acompanhando a boa palavra. E vamos estar aqui continuando semeando
a boa palavra. Amém? Deus abençoe a todos.